Deus por amor da sua obra, justiça e graça. Bom é louvar o Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade, sobre o instrumento de 10 cordas e sobre o saltério, sobre a harpa com som solene. Pois tu, Senhor, me alegraste com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos são os teus pensamentos. O homem brutal nada sabe, e o louco não entende isto. Brotam os ímpios como a erva, e florescem todos os que praticam a iniquidade, mas para serem destruídos para sempre. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Mas tu exaltarás o meu poder como o do unicórnio, serei ungido com óleo fresco, os meus olhos verão cumprido o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos deles se certificarão quanto aos malfeitores que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Informo os senhores vereadores que a ata da sessão anterior será passada para assinatura. Senhor presidente, eu gostaria que essa sessão fosse em homenagem póstuma ao senhor Gerson Ferreira. Coloco votação do vereador João Batista, para que essa sessão seja em homenagem póstuma ao senhor Gerson Ferreira, ele que foi vereador da nossa primeira Câmara de Boituva. Os senhores vereadores, se estiverem de acordo, permanecer sentados, quem discordar, quem se levantar, será então oficiado da família. Eu passo ao senhor secretário para a leitura o ofício recebido do Registro de Imóveis de Anexo de Porto Feliz. Senhor presidente, em atenção ao seu ofício número 223/93, de 14 de maio, recebido em 2 do corrente, encaminho a Vossa Excelência a inclusa certidão da matrícula 3.831, dispensando o reembolso das despesas em homenagem a esta Casa Legislativa. Renovo os protestos de estima e apreço, assinado oficial do registro. Passo para o senhor secretário, ofício 448 do Executivo, resposta à indicação do vereador João Batista Correia sobre 2 turnos no posto de saúde. Boituva, 21 de maio de 1993. Senhor presidente, pelo presente estamos encaminhando cópia da resposta do secretário de Saúde de Boituva, Dr. Benedito Alves de Lima Neto, atendendo à indicação do vereador João Batista Correia, contida no ofício número 188/93, a respeito de atendimento à população nos postos de saúde do município. Sem mais para o momento, apresentamos nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Sérgio Luz de Souza, prefeito municipal. Passa-se logo o senhor secretário para a leitura o ofício 449 do Executivo, que trata de resposta à indicação do vereador João Batista Correia sobre filas no hospital. Boituva, 21 de maio de 1993. Senhor presidente, é o presente para complementar a resposta dada no nosso ofício de número 403/93, de 11 de maio de 93, que tratava da indicação do número 67/93, de autoria do vereador João Batista Correia. Segundo o parecer do secretário municipal de saúde, exarado em procedimento interno próprio, a solução para as filas do Hospital São Luís não está no encaminhamento dos pacientes oriundos do centro de saúde e tampouco na apresentação das filas de atendimento dos mesmos. Sendo só o que se apresenta para a ocasião, colocamos-nos à disposição do nobre vereador para discutir o assunto e outros correlatos,
se for o caso, diretamente com o secretário municipal de saúde, Dr. Benedito Alves de Lima Neto, e apresentamos nosso protesto de estima e consideração, atenciosamente, Sérgio Nunes de Souza, prefeito municipal. Passo as mãos do senhor secretário para a leitura, ofício 453 do Executivo, que trata de resposta ao vereador João Batista Correia sobre criação da Comissão Municipal de Esportes. Boituva, 21 de maio de 1993, senhor presidente. Em atenção ao ofício de número 213/93, contendo indicação de número 87/93, de autoria do vereador João Batista Correia, esclarecemos que a Lei Municipal número 660/90, de 27 de novembro de 90, criou o Conselho Municipal de Esportes e Lazer do município de Boituva e a Portaria de número 1034/91, de 2 de setembro de 91, nomeou os membros do citado Conselho. No entanto, estamos promovendo discussões no sentido de aprimorar a área de esporte do município, com a participação mais efetiva da própria comunidade desportiva local. Sem mais para o momento, apresentamos nosso protesto de estima e consideração, atenciosamente, Sérgio Nunes de Souza, prefeito municipal. Passo as mãos do senhor secretário, leitura do ofício 454 do Executivo, que trata de resposta à indicação deste vereador sobre o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano. Boituva, 21 de maio de 1993, senhor presidente. Em atenção ao ofício número 217/93, contendo indicação número 92/93 de sua autoria, informamos que, como foi sugerido pelo próprio vereador, entendemos que esta Casa Legislativa poderá apresentar anteprojetos sobre a criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano. Sem mais para o momento, apresentamos nosso protesto de estima e consideração, atenciosamente, Sérgio Nunes de Souza, prefeito municipal. Passo as mãos do senhor secretário, leitura do ofício 456 do Executivo em resposta a Edil Getúlio Ferraz da Silva sobre conservação do trecho de terra da rua José Melaré. Boituva, 21 de maio de 1993, senhor presidente. Em atenção ao ofício número 218/93, contendo indicação número 93/93, de autoria do nobre Edil Getúlio Ferraz da Silva, informamos que passamos o assunto ao Departamento de Obras para as providências. Sem mais para o momento, apresentamos nosso protesto de estima e consideração, atenciosamente, Sérgio Nunes de Souza, prefeito municipal. Passo as mãos do senhor secretário, leitura do ofício 457 do Executivo, que acusa o recebimento do veto ao autógrafo 16/93. Boituva, 21 de maio de 1993, senhor presidente. Pelo presente, vimos até Vossa Excelência especialmente para acusar o recebimento da informação sobre a aprovação do veto aposto ao autógrafo número 16/93, de 12 de abril de 93, e esclarecemos que não entendemos ser possível o encaminhamento de projeto de lei nesse sentido, no momento, pois a administração estará, no decorrer de 1993, promovendo estudos visando a reforma tributária municipal, o qual será apresentado para discussão e apreciação dessa egrégia Casa de Leis. Sem mais para o momento, apresentamos nosso protesto de estima e consideração, atenciosamente, Sérgio Nunes de Souza, prefeito municipal. Passo as mãos do senhor secretário, leitura do ofício 458 do Executivo em resposta à solicitação do vereador Nelson Doriguel. Boituva, 21 de maio de 1993, senhor presidente. Em atenção ao ofício 222/93, esclarecemos que recebemos da FEPAS a informação idêntica à recebida pela Câmara Municipal com respeito ao acesso ao loteamento Fazenda Castelo. Sem mais para o momento, apresentamos nosso protesto de estima e consideração, atenciosamente, Sérgio Nunes de Souza, prefeito municipal. Passo as mãos do senhor secretário, leitura do ofício 463 do Executivo, que trata da resposta ao vereador Nelson Doriguel sobre pintura de faixa de segurança para pedestre na rua São Roque. Boituva, 24 de maio de 1993, senhor presidente. Em atenção ao ofício número 214/93, contendo indicação número 88/93, de autoria do nobre Edil Nelson Doriguel, informamos que oficiamos a Comissão Municipal de Trânsito para que avalie e emita parecer a respeito da indicação
feita pelo nobre edil, quanto à pintura de faixa de segurança para pedestres na Rua São Roque. Sem mais para o momento, apresentamos nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Sérgio Nunes de Souza, Prefeito Municipal. Faz o senhor secretário leitura do ofício 465 do Executivo, que trata da resposta ao vereador Nelson Doriguelo sobre a reconstrução do obstáculo da Rua Conselheiro Antônio Prado. Boituva, 24 de maio de 1993. Senhor Presidente, em atenção ao ofício número 215/93, contendo indicação número 89/93, de autoria do nobre edil Nelson Doriguelo, informamos que oficiamos a Comissão Municipal de Trânsito para que avalie e emita parecer a respeito da indicação feita pelo nobre edil quanto à reconstrução de obstáculo da Rua Conselheiro Antônio Prado. Sem mais para o momento, apresentamos nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Sérgio Nunes de Souza, Prefeito Municipal. Faz mão do senhor secretário leitura do ofício 466 do Executivo, que trata da resposta ao vereador Nelson Doriguelo sobre equipamentos de proteção contra chuvas aos guardas patrimoniais. Boituva, 24 de maio de 1993. Senhor Presidente, em atenção ao ofício número 216/93, contendo indicação número 90/93, de autoria do nobre edil Nelson Doriguelo, informamos que determinamos ao setor competente para que providencie os equipamentos de proteção contra chuvas aos guardas patrimoniais. Sem mais para o momento, apresentamos nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Sérgio Nunes de Souza, Prefeito Municipal. Faço mão do senhor secretário leitura do ofício 485 do Executivo, que trata da resposta à indicação do vereador João Batista Correia sobre a implantação de programas educativos de higiene. Boituva, 27 de maio de 1993. Senhor Presidente, em complemento à resposta dada ao ofício 187/93, que trazia indicação do vereador João Batista Correia sobre implantação de programas educativos de higiene no município, esclarecemos que, de acordo com pareceres exarados em procedimentos internos próprios pelos secretários municipais de Educação e Saúde, já atualmente existem em andamento atividades a este nível. Sendo só para o momento, apresentamos nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Sérgio Nunes de Souza, Prefeito Municipal. Faço as mãos do senhor secretário leitura do ofício 486 do Executivo, que trata da resposta do vereador João Batista Correia sobre indicação de execução do hino do município. Boituva, 27 de maio de 1993. Senhor Presidente, em complemento à resposta dada ao ofício 212/93, que trazia indicação do vereador João Batista Correia, que discorria a respeito da execução do hino do município, esclarecemos que, de acordo com o parecer exarado em procedimento interno próprio, a Secretaria Municipal da Educação esclareceu que as providências solicitadas já vêm sendo tomadas. Sendo só para o momento, apresentamos nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Sérgio Nunes de Souza, Prefeito Municipal. Faço mão do senhor secretário leitura do ofício 487 do Executivo, que trata da resposta à indicação do vereador Vanderlei Franco sobre placas indicativas com nomes de ruas nos bairros e vilas da cidade. Boituva, 27 de maio de 1993. Senhor Presidente, acusamos o recebimento do ofício número 231/93, contendo indicação número 95/93, de autoria do vereador Vanderlei Franco, para que sejam colocadas placas indicativas com nomes de ruas nos bairros e vilas da cidade. Informamos que o serviço já foi efetuado por diversas vezes, mas infelizmente as mesmas têm sido destruídas, principalmente as que são colocadas em ponto onde não há moradias, sendo que onde há moradias, as mesmas são fixadas nas residências, o que possibilita mais a sua preservação. Estamos estudando uma forma de recolocar tais placas, de modo que não haja destruição das mesmas. Nesse sentido, gostaríamos de contar com a ajuda do nobre edil no tocante às sugestões que venham resolver tal problema. Sem mais para o momento, apresentamos nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Sérgio Nunes de Souza, Prefeito Municipal. Faço as mãos do senhor secretário leitura do ofício 488 do Executivo, que trata da resposta ao vereador João Batista Correia sobre criação de programa de orientação e auxílio às gestantes. Boituva, 27 de maio de 1993. Senhor Presidente,
Recebemos o ofício número 238/93, contendo indicação número 104/93, de autoria do vereador João Batista Correia, solicitando providências junto à Coordenadoria Municipal de Saúde, visando a criação de programa de orientação e auxílio às gestantes. Esclarecemos que o programa já existe há vários anos e, assim sendo, solicitamos ao nobre vereador que nos auxilie, divulgando o mesmo junto aos interessados. Sem mais para o momento, apresentamos nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Sérgio Nunes de Souza, prefeito municipal. Passo as mãos ao senhor secretário para a leitura do ofício 489 do Executivo, que trata da resposta à indicação do vereador Leitor Cardoso sobre iluminação da rua Antônio Galvão Pacheco. Boituva, 27 de maio de 1993, senhor presidente. Recebemos o ofício número 237/93, contendo indicação número 102/93, de autoria do nobre vereador Orley Ivan Cardoso. Informamos que oficiamos a Eletropaulo, solicitando o orçamento para a iluminação da rua Antônio Galvão Pacheco, no trecho entre a rua Coronel Eugênio Mota até a rua João Marcon. Sem mais para o momento, apresentamos nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Sérgio Nunes de Souza, prefeito municipal. Passo ao senhor secretário do ofício 491 do Executivo, que traz a resposta ao vereador Vanderlei Franco sobre homenagem ao saudoso senhor Rafael Vitiello. Boituva, 27 de maio de 1993, senhor presidente. Em atenção ao ofício número 236/93, contendo indicação número 100/93, de autoria do nobre vereador Vanderlei Franco, informamos que oficiamos aos Correios transmitindo a solicitação para que seja homenageado o saudoso Rafael Vitiello, doador do terreno onde está sendo construída a nova instalação dos Correios, por ocasião de sua inauguração. Sem mais para o momento, apresentamos nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Sérgio Nunes de Souza, prefeito municipal. Passo a mão ao senhor secretário a leitura do ofício 492 do Executivo, que trata da resposta ao vereador Nivaldo de Assis sobre troca de lâmpadas queimadas do ginásio de esportes. Boituva, 27 de maio de 1993, senhor presidente. Em atenção ao ofício número 235/93, contendo indicação número 99/93, de autoria do nobre vereador Nivaldo de Assis, informamos que passamos ao setor competente para as providências necessárias a troca de lâmpadas queimadas existentes no ginásio de esportes de nossa cidade. Sem mais para o momento, apresentamos nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Sérgio Nunes de Souza, prefeito municipal. Passo as mãos ao senhor secretário a leitura do ofício 493 do Executivo, que trata da resposta ao vereador João Batista Correia sobre iluminação da rodovia José Sartorelli. Boituva, 27 de maio de 1993, senhor presidente. Em atenção ao ofício número 234/93, contendo indicação número 98/93, de autoria do nobre vereador João Batista Correia, informamos que não é possível o atendimento para que seja iluminada a rodovia José Sartorelli, pelo menos momentaneamente, devido ao alto custo de sua implantação. Sendo só o que se apresenta para o momento, aproveitamos da oportunidade para expressar nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Sérgio Nunes de Souza, prefeito municipal. Passo a mão ao senhor secretário a leitura do ofício 494 do Executivo, que trata da resposta ao vereador Vanderlei Franco sobre lavagem da rua Coronel Eugênio Mota. Boituva, 27 de maio de 1993, senhor presidente. Em atenção ao ofício número 233/93, contendo indicação número 97/93, de autoria do nobre vereador Vanderlei Franco, informamos que a solicitação será atendida a partir de agora, com referência à lavagem da rua Coronel Eugênio Mota. Sem mais para o momento, apresentamos nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Sérgio Nunes de Souza, prefeito municipal. Passo a mão ao senhor secretário a leitura do ofício 495 do Executivo, que trata da resposta ao vereador Vanderlei Franco sobre recapeamento asfáltico na rua Guilherme Primo. Boituva, 27 de maio de 1993, senhor presidente. Em atenção ao ofício número 232/93, contendo indicação número 96/93, de autoria do nobre vereador Vanderlei Franco, informamos que a solicitação consta do planejamento para 1994,
Tão logo sejam solucionados problemas de pavimentação em outras ruas, ainda sem calçamento. Sem mais para o momento, apresentamos nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Sérgio Nunes de Souza, Prefeito Municipal. Passa aos mãos, senhor secretário, leitura do ofício 499 do Executivo em resposta ao vereador Nelson Doriguelo sobre projeto de lei de zoneamento, plano diretor e filas dos postos de saúde. Boituva, 28 de maio de 1993, senhor presidente. Em atenção ao ofício número 230/93, contendo o requerimento número 23/93, de autoria do novo vereador Nelson Doriguelo, informamos a seguir. 1. O projeto de lei sobre zoneamento do município se encontra em fase de licitação. 2. O plano diretor está sendo aplicado na sua plenitude, como não poderia deixar de ser, em se tratando de lei municipal. 3. As providências tomadas para se evitar filas nos postos de saúde foram a de conscientizar a população de que não é necessário ir de madrugada, e sim nos horários de funcionamento das UBS. Nesse sentido, solicitamos a colaboração do novo vereador para que também participe nesse trabalho de conscientização. Sem outro particular, para o momento, aproveitamos da oportunidade para reiterar nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Sérgio Nunes de Souza, Prefeito Municipal. Passa as mãos, senhor secretário, leitura do ofício 501 do Executivo, da resposta à indicação do vereador Valdivino Antônio Marcúcio sobre implantação de rede de água nos loteamentos Santa Adélia e Santo Antônio. Ofício 33/93, Boituva, 27 de maio de 1993. Prezados senhores, em resposta ao ofício 445/93 da Prefeitura Municipal de Boituva, com indicação 84/93 do vereador Valdivino Antônio Marcúcio, de levar água para os loteamentos Santa Adélia e Santo Antônio. Informamos a Vossa Excelência que os dois loteamentos estão enquadrados no procedimento de implantação de rede em empreendimento imobiliário, onde o empreendedor deverá executar todo o projeto de rede distribuidora de água e rede coletora de esgotos. Para melhor esclarecimento desses loteamentos, o proprietário já solicitou as diretrizes básicas para a elaboração do projeto e não teve continuidade. Sem mais para o momento, agradecemos e expressamos nossos votos de estima e consideração. Atenciosamente, administrador José Alberto Soares, gerente setor Boituva. Será fornecido pela secretaria. Passa as mãos, senhor secretário, a leitura do ofício 503 do Executivo, usando o recebimento da moção de apoio da implantação do programa de lote urbanizado. Boituva, 31 de maio de 1993, senhor presidente. Acusamos o recebimento do ofício número 246/93, de 27 de maio de 93, contendo moção de apoio com relação à implantação do programa de lotes urbanizados da Secretaria da Habitação em nosso município. Sensibilizados, agradecemos tal manifestação e reafirmamos que estamos apenas cumprindo nosso papel nesse processo de engrandecimento de nosso povo e de aprimoramento da qualidade de vida do boituvense. Na certeza de que o Legislativo comunga desses mesmos ideais, agradecemos e apresentamos nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Sérgio Nunes de Souza, Prefeito Municipal. Senhor secretário, leitura do ofício 515 do Executivo, que trata da resposta de indicação do vereador Leide Cardoso sobre saldo atual das contas do FGTS dos funcionários municipais. Boituva, 2 de junho de 1993, senhor presidente. Complemento a resposta dada ao ofício 189/93, contendo indicação número 70/93, de autoria do vereador Orley Ivan Cardoso, informamos que, de acordo com esclarecimentos do Banco do Brasil, as AM Código 4 foram devolvidas para a Caixa Econômica Federal para as devidas regularizações, sendo que os extratos das contas de alguns funcionários já estão atualizados e, por ser um processo lento e demorado, os dos demais funcionários se encontram em processo para atualização. Então, logo seja concluído o referido processo, encaminharemos os saldos das contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, entre parênteses FGTS, aos funcionários.
Sem mais para o momento, apresentamos nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Sérgio Nunes de Souza, Prefeito Municipal. Cópia também. Será fornecido pela Secretaria ao vereador Torneio. As mãos do senhor secretário, leitura do ofício 535 do Executivo. Em resposta ao ofício 254 desta Casa Legislativa, Boituva, 15 de junho de 1993. Senhor Presidente, em atenção ao ofício 254/93 de 8 de junho de 93, contendo indicação dos vereadores desta Igreja Casa de Leis, informamos que as homenagens são justas. Então, logo que se fizer possível, daremos os nomes dos saudosos senhores Antônio Benedetti, Severino Luiz de França, Tereza Pires, Moisés Amaro e Santo Dorguelo às ruas de nossa cidade. Sem mais para o momento, apresentamos nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Sérgio Nunes de Souza, Prefeito Municipal. passo as mãos do senhor secretário para a leitura, um abaixo assinado pela senhora Alcira Pereira da Silva, e por mais 52 pessoas. Boituva, 21 de junho de 1993. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas o velador, para iluminar a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, 14 a 16. Senhor Presidente, digníssimos membros da mesa, prezados vereadores, sei que tenho o direito de me expressar nessa Casa de Leis verbalmente, se quisesse, me inscrevendo anteriormente para tanto. Porém, prefiro escrever de próprio punho, porque, como todos sabem, as palavras são levadas pelo vento. Em épocas como os dias de hoje, onde a palavra não tem mais nenhum valor, achei melhor me documentar, até mesmo para não deturpar o que vou dizer no futuro. Estou profundamente decepcionado e magoado com alguns atuais representantes do povo boituvense, e pensei muito antes de me decidir a escrever aos senhores. Ao contrário do que muitas pessoas falam ou pensam, eu não sou paga para bater palmas quando venho às sessões dessa Câmara. Eu me manifesto dentro do que é permitido e tolerado pelo regimento interno desta Casa, absolutamente por minha conta e risco, consciente do que faço e dona dos meus atos. Não sou manipulável e corruptível como muitos gostariam que eu fosse. Sou uma servente e funcionária do Estado, uma mulher casada, mãe, uma pessoa do povo, uma eleitora cujas únicas armas são o voto e o direito de me expressar como, quando e aonde bem entender, conforme me garante os direitos humanos universais e a Constituição deste meu país. Vou continuar vindo a esta Casa de Leis todas as vezes que tiver vontade. Se pudesse, traria sempre mais pessoas comigo que não vêm por estarem tão ou mais decepcionadas do que eu. E vou continuar aplaudindo quem ou o que eu achar que mereça minha aprovação. Eu, que sou mulher, tenho coragem de assumir publicamente opiniões, ao contrário de muitos marmanjos que aqui frequentam e só sabem falar pelas costas ou cochichar nos ouvidos uns dos outros, como as marocas nos portões das vilas. O mesmo vereador que afirmou numa entrevista do jornal Cidade de Boituva semanas atrás que os aplausos não eram espontâneos, não diria o mesmo se esta Câmara fosse frequentada apenas pelos seus irmãos de fé ou se os aplausos fossem dirigidos a ele. Gostaria também de dizer que não concordo e tenho certeza, estou falando pela maioria da população, com essa conversa de alguns vereadores dizerem que preferem levar as indicações diretamente ao prefeito. Então, para que exceção? Não ficaria mais fácil, mais barato acabar com a Câmara de Vereadores e ir todo mundo falar direto com o prefeito naquele gabinete que mais parece um labirinto? Tantas são as salas, por certo? Sim, porque manter uma Câmara com tantos vereadores, pagando um salário tão alto pelo número de sessões que realizam, abre aspas, apenas 2 sessões por mês, por mais 2 recessos por ano, se imaginarmos que a maioria dos trabalhadores não gozam férias nenhuma vez por ano, e muitos têm de trabalhar nos fins de semana para aumentar seu orçamento, reticências, fecha aspas. E ainda temos que ler a declaração de alguns representantes do povo dizendo que preferem falar direto com o prefeito. É demais, senhor presidente. Então, para que vereador? Se for assim, vamos todos fazer como o Grude,
que se reuniu com o senhor prefeito por mais de 5 horas e de oposição que eram, já ficaram todos amiguinhos. No entanto, senhor presidente, quem está interessado em resolver os problemas do povo? O Grude conseguiu a ajuda do prefeito para consertar as estradas que passam na frente das suas luxuosas chácaras, mas as ruas das casas populares continuam despencando e ninguém se importa. Eu convidei alguns dos senhores vereadores para uma reunião nas casas populares e nenhum apareceu. O único que se interessou pelo assunto foi o vereador Ferreira. Sou grato à sua boa vontade em apresentar tantas indicações em favor das casas populares que, no entanto, nunca foram atendidas pelo Executivo. E por isso, agora muita gente pensa que atendidas pelo Executivo, eu ganho dinheiro para apoiá-lo. Deve ser porque aqui tem algumas pessoas que só conseguem apoio por meio de dinheiro. Além de eu não ganhar nada, abre aspas, a não ser a minha consciência tranquila, o que para mim tem mais valor que tudo neste mundo, enquanto outros, infelizmente, sequer sabem o significado da palavra consciência. Fecha aspas. Além de eu não ganhar dinheiro para apoiar quem quer que seja de lá para cá, além de eu não receber o apoio dos demais vereadores, nem do Executivo, ainda sofri represálias por parte do Serviço de Obras Sociais do município, que trocou as fechaduras do SIC e das casas populares, que até então ficavam sob minha responsabilidade, em comum acordo com as senhoras Cleusa Gonelli e a representante do CDHU, por ocasião da inauguração das casas populares, um pouco antes das eleições do ano passado. É engraçado como as pessoas são maldosas, elas tiram os outros por elas mesmas. Senhor presidente, eu tinha muita fé que a partir deste ano, com a entrada de tantos novos vereadores, pudéssemos ter uma Câmara mais atuante, mais digna, menos conivente com a podridão que está instalada aí em frente, do outro lado da praça, e que eu e mais alguns dos senhores hoje aqui presentes ajudaram a colocar lá. Tinha fé nos novos, porque, como disse um dos antigos vereadores, nessa mesma entrevista, os veteranos não têm mais aquela euforia, abre aspas, tão saudável do primeiro mandato. Talvez esse vereador, em sua segunda gestão, já tenha se desencantado com o Legislativo e talvez até tenha pretensões de galgar degraus junto ao Executivo. Enfim, isso não é o caso agora, até porque não há melhor teste do que as urnas. Mas eu pensei que o exemplo do caso Collor servisse para mostrar aos senhores que o mundo está em franca transformação e que não existe mais espaço para tanto descaso, para tanta impunidade, para tanta omissão por parte do Poder Legislativo, que tem a sua imagem tão desgastada e, no entanto, também não faz nada para melhorá-la. Senhores vereadores, chamados de nobres edis, por favor, façam jus às procurações que os senhores receberam da população de Boituva. Parte dela assina comigo esta carta, esse pedido de socorro. Se os senhores que foram eleitos são pagos, abre aspas, e na minha opinião nem deveriam, para defender o povo, o interesse do povo, a necessidade do povo, não foram confiáveis, se nós não pudermos esperar nada dos senhores, vamos esperar de quem? Os senhores são, na maioria, casados, têm filhos, reticências. O que os senhores esperam entregar aos seus filhos? O que os senhores esperam deixar de herança para os seus filhos? Carros, casas, chácaras, sítios, casa na praia? Quantas poupudas nos bancos de uma cidade suja e feia para se morar? Eu não posso acreditar que os senhores foram levados a se candidatar apenas por motivos egoístas e mesquinhos. E por isso, apelo ao seu espírito cristão, que sei pertencer todos os senhores, e peço, por favor, mais seriedade, mais discernimento na apresentação de indicações, abre aspas, para não sair coisas como pedir para assistência social e ensinar as mães boituvenses a ninarem seus filhos, reticências, fecha aspas, mais justiça, mais respeito no trato com a coisa pública, senhores. O povo está cansado de ouvir promessas que nunca serão cumpridas ou de ouvir jogar na sua cara que receberam, por exemplo, asfalto de graça, o que é um grande engodo. Todo mundo sabe que tudo que o Poder Executivo faz com dinheiro público, mesmo que venha verbas do Estado ou da Federação, em última análise são verbas obtidas com dinheiro do povo através dos impostos, que não são poucos. Se o dinheiro do Executivo não dá, é porque deixaram os cofres da Prefeitura completamente vazios na última gestão. A ironia é ver no jornal oficial da Prefeitura que a Prefeitura economizou 1 bilhão daqui, 200 milhões dali, reticências.
Se economizou tanto assim, só em um mês, porque a cidade continua com esse aspecto de cidade abandonada, suja, feia, cheia de terrenos baldios abandonados, com o mato invadindo as calçadas, entulhos por todo lado, reticências. O prefeito afirmou em entrevista ao mesmo órgão oficial que não pode executar os proprietários de terrenos baldios sem muros e sem calçadas, porque precisa ter dinheiro em caixa e fazer muros e calçadas fica muito caro. Pergunto, senhores, a prefeitura precisa ter dinheiro em caixa para quê? Para aplicar no mercado financeiro? Para cobrir o desfalque dado pelo prefeito anterior? Ou para bancar a compra de automóveis novos assim que tomou posse para toda a família? Sim, porque com os salários reduzidos logo no início do ano, o senhor prefeito e o senhor responsável pelo departamento de compras da prefeitura não conseguiriam comprar carros novos. Isso sem falar nas viagens que costumeiramente seus assessores mais diretos costumam fazer, mesmo ganhando salários tão reduzidos que aparecem publicados no jornal quando aparecem. Enfim, o povo está cansado, senhores vereadores, de ser tratado como amigo às vésperas da eleição, de ser usado e depois ser deixado de lado como um sapato velho sem utilidade, que na próxima eleição será tirado do fundo do armário, será polido e será usado mais uma vez, e depois mais uma vez largado. O povo quer seriedade, quer ser respeitado, quer ser valorizado, quer ser reconhecido. Senhor presidente, tenho consciência de que já me alonguei demais e que os senhores devem estar pensando que já lhes tomei muito do seu tempo. Não pensariam assim, entretanto, se fosse época de campanha. Peço desculpa porque sei que o que escrevi não serve para todos. Felizmente há exceções. Não vou citá-los nominalmente, porque não o fiz com os demais casos, mas tenho certeza que cada um dos senhores aqui presentes sabe exatamente para quem foram as carapuças, quem as vestiu que faça bom proveito. Nobres vereadores, senhor presidente, por último vou fazer mais um apelo e um alerta. A falta de moralidade não está nos programas de televisão tão distantes de nós, tão distantes da nossa realidade. Imoral é ver o povo passar fome, imoral é ver indústrias tradicionais da cidade ir embora e centenas de famílias ficarem sem a menor perspectiva de trabalho e ninguém fazer nada para impedir. Imoral é ver tantos cargos públicos serem criados em tão pouco tempo só para agradar meia dúzia de privilegiados, enquanto alguns direitos do funcionalismo municipal, garantidos pelo novo estatuto, são abertamente, abre aspas, esquecidos, fecha aspas, sem que ninguém tome nenhuma providência. Recentemente eu, que não sou funcionário da prefeitura, alertei algumas pessoas sobre seus direitos que estavam sendo, abre aspas, esquecidos, fecha aspas. Imoral é ver ano a ano o mesmo filme e saber que ninguém, abre aspas, ou pelo menos muito poucos que poderiam fazer alguma coisa, fecha aspas, está interessado em mudar essa situação triste em que colocamos a nossa querida Boituva. Alzira Pereira da Silva e outros. Eu solicito à Secretaria que encaminhe cópia desta manifestação aos senhores vereadores e também ao Executivo. Eu passo às mãos do senhor secretário para a leitura o projeto de lei 2/93. Projeto de lei 2/93, que institui a Semana de Prevenção às Deficiências. Artigo 1º. Fica instituída no município de Boituva a Semana de Prevenção às Deficiências, a ser comemorada anualmente no período de 21 a 28 de agosto. Artigo 2º. Através de portaria, o Executivo nomeará a comissão composta de representantes das diversas secretarias e entidades existentes no município e envolvidas na prevenção ou atendimento dos deficientes. Artigo 3º. As despesas necessárias à promoção da semana instituída por esta lei correrão por conta de verba própria do orçamento anual. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala de Sessões, 21 de junho de 93, Antônio Carlos Nogueira, vereador. Justificativa. Entendemos que mais importante do que acolher ou atender o portador de deficiência é a possibilidade de se implantar programas de prevenção orientando e minimizando a ocorrência de casos de novas crianças com deficiência, muitas delas perfeitamente evitáveis. Referido projeto irá para as comissões.
Passo a mão do senhor secretário para a leitura. Requerimento subscrito por todos os vereadores. Requerimento, senhor presidente. Os vereadores da Câmara Municipal de Boituva que subscrevem o presente requerimento, após reunião ocorrida na tarde de hoje nesta Casa Legislativa, com a presença do senhor prefeito municipal, onde tratou-se de assunto relacionado com a indústria de bebidas Momesso, tendo sido manifestada a preocupação com o seu fechamento pelo problema social que tal medida acarretaria às famílias dos atuais funcionários, por unanimidade requerem a Vossa Excelência seja formada 3 comissões, composta cada uma por 4 vereadores, para que mantenham contato com a indústria Momesso, Sabesp e CETESB, apresentando no prazo máximo de 10 dias relatório detalhado da atual situação de funcionamento da referida indústria, para que posteriormente possa o Legislativo participar da solução do impasse ora existente entre a mesma e as citadas autarquias. Requeremos ainda imediatamente, após terem as comissões apresentado seus relatórios, seja novamente marcada nova reunião entre os membros desse Legislativo, em caráter extraordinário, tendo em vista a importância do assunto e o recesso desse Legislativo. Sala das Sessões, em 21 de junho de 93, assinado por todos os senhores vereadores. O requerimento o senhor vai colocar em votação? Não, que dispensa tendo em vista. Então, eu gostaria de fazer uso da palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, como bem pudemos ouvir na leitura desse requerimento, nós não poderíamos, nesta sessão, permanecer calados e ficar simplesmente na leitura do requerimento. É preciso que a população tome conhecimento de que esta casa não está permanecendo omissa no grave problema que envolve uma empresa do município, cuja empresa está empregando cerca de 200 a 300 funcionários. Nem tampouco o chefe do executivo está permanecendo omisso também. É necessário que informemos a população que, após os últimos acontecimentos, nos reunimos com o senhor prefeito e, na tarde de hoje, tomamos aqui algumas decisões em caráter de urgência para que as autoridades do município consigam resolver esse impasse criado entre uma empresa que merece das autoridades todo o nosso apoio, entre o órgão do Estado, que é a Sabesp, entre o órgão que é a CETESB e o próprio município. Então, como foi lido há pouco, decidiu-se formar várias comissões com prazo mínimo de 10, máximo de 10 dias, para que cada comissão procure os empresários, procure a Sabesp, procure a CETESB e também entre em contato com o Executivo, para que, após colhermos as informações oficiais, todas elas através de documentos, vamos nos reunir novamente. E aí então vamos colocar as cartas na mesa. Nós temos um interesse muito grande, sim, em preservar uma empresa que vem dando emprego a 200 boituvenses. Jamais o poder público poderia permanecer omisso a um problema tão sério. Então é necessário, senhores vereadores, que a gente divulgue também através da imprensa que o Poder Executivo, o Poder Legislativo está preocupado, sim, com a situação dessa empresa. E nós vamos tomar as providências para que fique definido quais são realmente os problemas apresentados. Porque nós não podemos decidir em cima de boatos, em cima de notícias da imprensa. A empresa culpa a Sabesp, a Sabesp culpa a empresa. E criou-se um problema muito sério para a nossa população. Eu acho que a nossa preocupação deve ser o caráter social da coisa. A nossa preocupação deve ser o emprego dos boituvenses. E como ficou acertado na tarde de hoje,
todos os vereadores estarão empenhados na solução desse problema e não poderia ser diferente. Então, faço um apelo, senhor presidente, que ao nomear as comissões, Vossa Excelência nomeie já presidente das referidas comissões, para que nós possamos cobrar desse presidente, para que se cumpra esse prazo de 10 dias, a fim de que, dentro de 10 dias, nós possamos estar reunidos novamente para dar um encaminhamento a essa solução. Muito obrigado. Mais algum vereador? Eu vou nomear então as comissões. Comissão que deve se dirigir até a Sabesp. Vereador Ironildo, vereador Getúlio, vereador Valderi de Campos, vereador Nelson Doriguela. Vereadores que devem compor a comissão em relação à CETESB. Vereador Valdivino Marcusso, Vanderlei Franco, Orley Ivan Cardoso, João Batista Correia. Com relação à comissão que irá conversar com a Momesso, Pastor Dirley, Dr. João, vereador Nivaldo, vereador José Paes de Camargo Neto. E esta presidência também acompanhará os vereadores que conversarão com a indústria de bebidas Momesso. Eu nomeio então o vereador Valdivino Marcusso como presidente da comissão da CETESB, o vereador Nelson Doriguela como presidente da comissão da Sabesp e o pastor Dirley como presidente da comissão da Momesso. A secretaria fornecerá um ofício a cada comissão para que seja então oficialmente, como foi dito, mantido contato com a Momesso e com as duas autarquias, para que esse legislativo então possa participar da solução desse impasse. Eu passo as mãos ao senhor secretário para a leitura, moção de pesar, de autoria do vereador Valderi de Campos, pelo falecimento do senhor Oswaldo Alves de Lima, conhecido Pé de Ferro. Moção de pesar, senhor presidente. Propomos à mesa, após ouvir o plenário, seja aprovado pelo mesmo uma moção de profundo pesar pelo falecimento do querido e inesquecível Oswaldo Alves de Lima, carinhosamente conhecido e chamado por todos de Pé de Ferro. O Pé de Ferro, com sua dedicação e desprendimento, além da saudade, só deixou bons exemplos pela sua alegria contagiante, pela sua dedicação ao esporte, onde sempre se destacou, e pelos movimentos carnavalescos que sempre liderou. Membro de família humilde e tradicional de nossa cidade, sempre lutou pelas coisas de nossa terra, com seu jeito simples e modesto e dedicado, servindo como exemplo a tantos e tantos jovens do nosso município. Propomos mais que, após aprovada a presente moção, seja a mesma registrada em ata e comunicada à família. Propomos mais que seja oficiado o senhor prefeito municipal, sugerindo o nome do senhor Oswaldo Alves de Lima para ser colocado em uma rua ou próprio da municipalidade. Sala de sessões, em 18 de junho de 1993, Valderi de Campos, vereador. Essa presidência passará a referida moção para os vereadores que desejarem subscrever e será então oficiada à família. Passo as mãos do senhor secretário para a leitura, moção de pesar, da autoria do vereador Vanderlei Franco, pelo falecimento do senhor Gerson Ferreira. Moção de pesar, senhor presidente. Propomos à mesa da Câmara, após ouvido o plenário dessa Igreja Casa de Leis, seja aprovada pelo mesmo uma moção de profundo pesar pelo falecimento do querido cidadão boituvense, senhor Gerson Ferreira. O senhor Gerson, cuja ausência está causando profunda dor, não só em sua família, como em toda a população boituvense, pois em sua longa profissão de farmacêutico, sempre atendeu a população com extrema dedicação e imenso amor, oferecendo lenitivo aos doentes, não só com medicamentos, os quais conhecia como ninguém, mas também e principalmente com suas palavras de conforto e encorajamento. O senhor Gerson Ferreira, sem dúvida alguma, é uma página indelével da história de Boituva, pela sua participação nos fatos que marcaram toda a existência de nossa cidade, inclusive como vereador por esta Câmara Municipal. Por estes e tantos outros motivos, que seria impossível numerá-los, é que propomos a aprovação da presente moção,
e para que a mesma fique gravada nos anais desta casa. Propomos mais, seja oficiado a família e também o senhor prefeito municipal, sugerido ao mesmo que seja colocado o nome do senhor Gerson Ferriello em uma rua ou própria da municipalidade, eternizando com isso o nome daquele que dedicou toda a sua existência às coisas de nosso município. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Boituva, em 18 de junho de 1993, Vanderlei Franco, vereador. Solicito permissão para assinar. Referida moção será oficiada à família. Eu passo a mão ao senhor secretário para a leitura a moção de pesar de autoria do vereador Valderi de Campos pelo falecimento do senhor José Antônio da Silva, carinhosamente chamado por Zé do Quinzinho. Moção de pesar, senhor presidente. Propomos à mesa após o plenário, após ouvir o plenário, seja constado em ato e oficiado à família a aprovação de um voto de profundo pesar pelo falecimento do estimado senhor José Antônio da Silva, carinhosamente chamado por Zé do Quinzinho. O senhor José Antônio da Silva, membro da tradicional família de nosso município, aqui viveu e constituiu sua família e com eles batalhando pelas coisas de nosso município. Além da saudade, o senhor Zé do Quinzinho só deixou bons exemplos pela sua honestidade e dedicação ao trabalho. Propomos mais, seja após aprovada a presente moção, oficiado o senhor prefeito municipal, sugerindo o nome do senhor José Antônio da Silva para ser colocado em uma rua ou própria da municipalidade, como uma forma de eternizar seu nome junto à história do nosso município. Sala das Sessões, de 18 de junho de 1993, Valderi de Campos, vereador. Referida a moção será oficiada à família. Eu passo as mãos ao senhor secretário para a leitura a indicação do vereador Valderi de Campos. Senhor presidente, indico à mesa, após ouvir o plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal, no sentido de que sejam tomadas as providências necessárias, junto ao departamento competente da municipalidade, visando a ser estudada a viabilidade de ser efetuado o prolongamento da rede coletora de esgotos na rua Paulina Fernandes de Barros, na Vila São Camilo. Sala das Sessões, de 21 de junho de 1993, Valderi de Campos, vereador. A indicação será encaminhada ao senhor prefeito. Passo ao senhor secretário a indicação deste vereador, o senhor prefeito municipal. Senhor presidente, considerando as mudanças verificadas quanto à urbanização da cidade de Boituva, devido à elaboração do plano diretor, visando a ordenação do crescimento da mesma, já aprovado por esse legislativo, e também a lei de zoneamento urbano que se encontra em fase de estudos, indicamos nos termos regimentais seja sugerido ao Executivo a adoção da análise prévia para a posterior aprovação de todos os projetos de construção que porventura vierem a ser construídos nessa cidade pelo Departamento de Engenharia da Prefeitura. Sala das Sessões, 21 de junho de 93, Antônio Carlos Nogueira, vereador. Justificativa. Com a adoção da análise prévia, todos os profissionais que atuam na área deverão apresentar seus projetos ou o estudo do mesmo à Prefeitura antes de concluí-lo totalmente. Assim sendo, estaremos evitando possíveis transtornos que poderão advir da não aprovação de um projeto já concluído, contribuindo-se para o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, garantindo assim o bem de seus habitantes com um crescimento devidamente ordenado. E a indicação será encaminhada ao senhor prefeito. As mãos ao senhor secretário, leitura da indicação do vereador Valderi de Campos. Senhor presidente, indico a mesa, após ouvir o plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal no sentido de que sejam tomadas as providências cabíveis junto ao departamento competente da Prefeitura, visando a que seja procedida a melhoria na iluminação da rua Napoleão Jorge. A rua, além de ter os trilhos da FEPAS ao lado, está muito escura e servindo inclusive atualmente como ponto de encontro de viciados. A providência solicitada se faz urgente e mais do que necessária. Sala das Sessões, de 21 de junho de 1993, Valderi de Campos, vereador. E a indicação será encaminhada ao senhor prefeito. Passo ao senhor secretário a leitura da indicação da autoria do vereador Ironilton Ferreira da Silva.
Senhor presidente, indico nos termos fundamentais, após o ouvido plenário, seja solicitado ao senhor prefeito municipal que acione o departamento de engenharia da prefeitura municipal no sentido de tomar providências urgentes quanto à segurança da casa construída no lote número 28, quadra J, no loteamento popular Parque Novo Mundo, cuja proprietária é a senhora Maria Ângela Espanhol de Oliveira. Segundo constatamos no local, o proprietário do lote à direita rebaixou o terreno e iniciou os alicerces de sua casa na divisa do lote, sem o necessário muro de arrimo. Com isto, parte do alicerce da casa da senhora Maria Ângela está exposto e sujeito a infiltrações. A proprietária precisa mudar-se para a residência e só não o faz temendo pela segurança de sua família. Vale ressaltar que na parte da casa onde o alicerce está exposto, já começaram a surgir rachaduras no solo de um dos cômodos. Nesses termos, pede deferimento Boituva, 18 de junho de 1993, conforme fotos em anexo. Senhor presidente, eu gostaria, se fosse possível, eu pedi para que essa senhora viesse participar dessa reunião, para que ela relatasse pessoalmente, se for possível, a situação que ela se encontra. Porque ela está sendo, de acordo com o documento dela, essa senhora está sendo solicitada pelo proprietário da sua casa para que ela deixe sua residência, a residência desse proprietário imediatamente. Só que ela não tem condições de mudar a sua residência por essas situações que se encontram lá. Se for possível, que ela se relatasse mais detalhadamente a situação dela. Não sei se essa casa... Olha, eu colocarei da seguinte forma, considerando os termos com que foi feita essa indicação, considerando a foto que está sendo anexada, fazendo clara a situação, eu gostaria de não abrir precedente. Porque essa presidência entende que a documentação que foi apresentada é suficiente para que o Executivo tenha conhecimento da real situação. Eu passo as mãos do senhor secretário para a leitura a indicação de autoria do vereador Valderi de Campos. Senhor presidente, indico a mesa, após o ouvido plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal no sentido de que sejam tomadas as providências cabíveis junto ao departamento competente da prefeitura, visando a que seja intensificada a coleta de lixo no Parque Jardim Novo Mundo, pois os moradores daquele local reclamam que a coleta que hoje está sendo feita está sendo insuficiente para o atendimento da população. Sala das sessões de 21 de junho de 1993, Valderi de Campos, vereador. A pedida indicação será encaminhada ao Executivo. Passo as mãos do senhor secretário para a leitura e indicação do vereador Quironilton Ferreira da Silva. Senhor presidente, indico a mesa, após o ouvido plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal no sentido de que sejam efetuados serviços de limpeza e conservação nas vias públicas dos bairros não asfaltados, em especial no Jardim Flamboyant, e por ocasião das chuvas o local se torna de difícil acesso, inclusive para os próprios moradores. Sala das sessões, vereador José Ângelo Biagioni, em 18 de junho de 93, Ironilton Ferreira da Silva, vereador. A pedida indicação será encaminhada ao Executivo. Passo as mãos do senhor secretário para a leitura e indicação do vereador Valderi de Campos. Senhor presidente, indico a mesa, após o ouvido plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal no sentido de que sejam tomadas as providências cabíveis junto ao departamento competente da prefeitura municipal, visando a ser procedida uma fiscalização junto aos serviços executados pela Sabesp em nosso município, principalmente com referência às empreiteiras que executam os serviços à mesma. Tal fiscalização tem por objetivo evitar encargos à municipalidade, tais como consertos de ruas e etc. Sala das sessões, em 21 de junho de 93, Valderi de Campos, vereador. E a indicação será encaminhada ao senhor prefeito. Passo as mãos do senhor secretário a leitura da indicação do vereador Ironilton Ferreira da Silva. Senhor presidente, indico a mesa, após o ouvido plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal, no sentido de que seja feito um estudo referente à possibilidade de ser implantada a rede de esgotos nos diversos bairros, onde ela é ainda inexistente, especialmente no bairro Jardim América, a qual facilitaria a vida dos moradores. Seja efetuado serviço de limpeza, conservação e principalmente iluminação na Praça Paulo VI, Jardim América,
e como sendo o único local de lazer do referido bairro, não apresenta condições para tanto. Sala das Sessões, vereador José Ângelo Biagioni, em 18 de junho de 93, e Nilton Ferreira da Silva, vereador. Será encaminhado pelo referente. Passo o nome do senhor secretário para leitura e indicação deste vereador à Telesp. Senhor presidente, indicamos os termos regimentais e após ouvir o plenário, seja oficiada a Telesp Regional de Sorocaba para que seja instalado um orelhão no Centro de Saúde Rua Evaristo Candiotto, tendo em vista o grande número de pessoas que diariamente circulam naquele local. Sala das Sessões, 21 de junho de 93, Antônio Carlos Nogueira, vereador. Referida indicação será encaminhada à Telesp. Essa presidência informa que estará passando para a ordem do dia. O vereador deseja fazer uso da palavra. Eu gostaria de fazer uma indicação que, através de sua presidência, seja feito um requerimento, um ofício, ao doutor Odir José Pinto Porto, que é presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, pedindo os seus préstimos no sentido que seja agilizada a transformação de Boituva em comarca, visto que já está com aproximadamente 30 mil habitantes, e tem um grande número de firmas que já estão atuando no município, e também está perto da Castelo Branco, também conta com outra cidade que vai entrar nesse rol, que é Iperó. Sei que já existem várias menções nesse sentido, mas se essa casa mandasse mais um, seria mais uma força para que o doutor Odir pudesse agilizar essa transformação. Será oficiado ao doutor Odir. Faz alguns senhores vereadores. Essa presidência informa que está passando para a ordem do dia. Eu coloco para deliberação do plenário em segunda votação o projeto de lei 24/93 do Executivo, que dispõe sobre a gratificação de função e da outras providências, aprovado em primeira discussão na sessão passada. Os senhores vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os que discordarem queiram se levantar. O referido projeto está aprovado em segunda discussão. Eu passo para a leitura do senhor secretário o parecer da comissão referente ao projeto de lei 25/93, que dá denominação à prova municipal. Parecer. A Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal de Boituva é de parecer favorável ao presente projeto de lei, o qual dá denominação à Escola Municipal de Educação Infantil do município. Sala das Sessões, 21 de junho de 93, a comissão. Vereadores Vanderlei Franco, Valdivino Marcusso e Nelson Doriguela. Referido projeto dá denominação à Escola Municipal de Ensino Integrado do bairro Tijuco Preto, que passa a denominar-se pelo projeto ENEI Arco-Íris. Referido projeto está em discussão. Referido projeto está em primeira votação. Os senhores vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que discordarem queiram se levantar. Aprovado em primeira votação. Senhor presidente, na questão de ordem, considerando que esse projeto foi apresentado em sessões passadas, eu requero que sejam lidos os projetos, não somente os pareceres. Eu coloco em votação o pedido do vereador Nelson Doriguela para que o projeto seja lido novamente na íntegra. Os senhores vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os que discordarem queiram se levantar. Aprovado. Solicito ao senhor secretário, então, que leia o projeto de lei 26/93 do Executivo, que concede aumento de vencimento aos servidores municipais inativos e pensionistas. Já com parecer da comissão. Projeto de lei 26/93, de 2 de junho de 93, concede aumento de vencimentos aos servidores municipais, inativos e pensionistas. Sérgio Nunes de Souza, prefeito do município de Boituva, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Boituva decretou e sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam reajustados em 67% os vencimentos do quadro de pessoal da municipalidade, constantes do anexo 2 da Lei Municipal 829/93, de 20 de abril de 93,
e dos anexos 2 e 4 da Lei Municipal 830/93, de 27 de abril de 93, parágrafo único. Os benefícios constantes deste artigo se estendem aos servidores públicos municipais regidos pela CLT, contratados temporariamente de acordo com a Lei Municipal 542/89, de 13 de 2 de 89, artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de junho de 1993, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura do município de Boituva, em 2 de junho de 93, Sérgio Nunes de Souza, prefeito municipal. Parecer. A Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal de Boituva, por seus membros abaixo, é de parecer favorável ao presente projeto de lei que concede aumento de salários aos servidores do município por considerá-lo urgente e necessário. Sala das Sessões, 21 de junho de 93. A Comissão, Vanderlei Franco, Valdivino Marcusso, Nelson Doriguel. Está em discussão o projeto de lei 26/93 do Executivo, que concede aumento de vencimento de servidores municipais. O referido projeto está em primeira votação. Os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os que discordarem queiram se levantar. Aprovado em primeira votação. Eu passo as mãos do senhor secretário para a leitura o projeto de lei 28/93 do Executivo, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o ODR já com parecer da comissão. Projeto de Lei 28/93, 17 de junho de 93, autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o DR. Sérgio Nunes de Souza, prefeito do município de Boituva, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Boituva decretou e ele sanciona e promulga a seguinte lei, artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênio com o Departamento de Estradas e Rodagens do Estado de São Paulo, DR, objetivando a execução das obras de serviço de melhoramento e pavimentação econômica da estrada vicinal, entre parênteses municipal, BTV 010, com 5 km de extensão aproximadamente. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo desde logo autorizado a realizar as despesas decorrentes de sua participação na vença, com a declaração de utilidade pública das áreas necessárias, desapropriando-as amigavelmente ou na impossibilidade, emitindo-se na posse, mediante a autorização judicial em ação própria, com a liberação do trecho necessário ao serviço e com a implantação da sinalização e fiscalização adequadas ao tráfego, com a remoção de linhas aéreas e ou subterrâneas que porventura impeçam ou dificultem a execução dos serviços e por danos causados a terceiros e à propriedade alheia em razão dos serviços da operação do trecho após sua entrega ao tráfego, com a construção da passagem de gado PSG, onde forem necessárias e com a remoção de benfeitorias existentes ao longo do trecho. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo autorizado, tão logo concluídos, através de ofício mediante recibo, a receber os serviços pertinentes à estrada municipal em questão. Artigo 4º. A lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura do município de Boituva, em 17 de junho de 93, Sérgio Nunes de Souza, prefeito municipal. Parecer. A Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal de Boituva é de parecer favorável ao presente projeto de lei por se tratar de convênio legal que visa contratar com o DR obras e serviços de melhoramentos e pavimentação econômica de estrada municipal. Sala das Sessões, 21 de junho de 1993. A Comissão, Vanderlei Franco, Valdivino Marcusso, Nelson Doriguel. O projeto de lei 28/93 está em discussão. Referido projeto encontra-se em primeira votação. Os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os que discordarem queiram se levantar. Aprovado em primeira votação. Eu passo nas mãos do senhor secretário para a leitura o projeto de lei 27/93, que cria cargos no quadro de pessoal que especifica, já com parecer da comissão competente. Senhor Presidente, Pois não. com referência ao projeto 2793, eu gostaria de fazer algumas observações aí, na criação de cargos, né? Eu gostaria de, Sua Excelência, suspender a sessão por uns 5, 10 minutos, para a gente fazer um cruzamento aí com o pessoal do Conselho, né? Para trocar algumas ideias com referência a esses cargos, que está especificando engenheiro, técnico em processamento de alimento e técnico agropecuário, né?
Então, a gente gostaria de trocar uma ideia com o pessoal do Conselho, para ver se poderia, nesse projeto, a gente fazer uma observação. Eu colocaria da seguinte forma, vereador, eu vou ser intransigente nesse momento, porque eu entendo o seguinte: referido projeto ficou na comissão por 15 dias. Eu não acho que seria conveniente, durante a sessão, nós voltarmos a discutir o projeto. Tudo bem, por 15 dias na comissão, né? Apesar de Eu aceito. Eu faço parte do Conselho. E Eu aceito. Fazendo com que um do Conselho é o Vitor Sebastião, que estava viajando. Então a gente gostaria de trocar algumas ideias, porque esse projeto é de suma importância, uma municipalização, uma coisa que vem. Então a gente tem que fazer, implantar uma coisa séria e certa. Você vai desculpar, estava no meu conhecimento, lógico. Mas, mediante o diálogo com o próprio Vitor Sebastião, eu achei que há necessidade de a gente trocar algumas ideias, não fazer emenda no projeto, mas sim fazer uma observação. Senhor vereador, eu coloco da seguinte forma: o que Vossa Excelência acaba de colocar, no sentido de fazer algumas colocações a respeito do projeto, eu volto a insistir nesse ponto. O projeto não vai ser alterado, como o senhor mesmo disse. Eu posso suspender a sessão. Bom, porque isso daí é um critério do Conselho, veja bem, eu faço parte do Conselho. Eu achava que 5 minutinhos, podemos até admitir que seja dessa forma, mas eu penso no Eu vou meu ver, colocar, senhor vereador, estamos criando, aprovando um projeto aí, um projeto que cria, por exemplo, hoje que peguei conhecimento disso daí, porque a gente juridicamente, nem tecnicamente, não é obrigado a entender todas as partes, todos os itens. Então, existe aí uma contratação nesse projeto, que se diz engenheiro agrônomo. Havia necessidade disso? Não. Poderia ser auxiliado por engenheiro agrônomo da Casa da Agricultura, no meu ver, que a gente estava entendendo agora, e contratar um técnico agrícola que seria, eu não definia técnico agrícola, você que é o meu engenheiro agrícola, o engenheiro agrônomo. Então veja bem, eu vou colocar da seguinte forma, para não que se crie a impressão de que esta presidência está querendo forçar a votação do projeto. Ele vai suspender a sessão. Mas antes de suspender a sessão, ele quer fazer, a presidência faz a seguinte colocação: o projeto esteve na comissão, foi mandado para as comissões na sessão anterior, nós tivemos tempo suficiente para discutir. Se a presidência entende que não é coerente, nós vamos discutir o teor do projeto na sessão. Ele vai suspender a sessão. Quem que faz parte da comissão? Antes que o senhor suspenda, eu gostaria de... Perdão. Eu gostaria, senhor presidente, de pedir auxílio ao nosso colega, até por uma questão de companheirismo. O projeto esteve na Comissão de Justiça e Redação. A Comissão de Justiça e Redação deu o seu parecer. O vereador Getúlio não pertence à Comissão de Justiça e Redação. Eu acho que nós não podemos impedir aqui, senhor presidente, não só nesse caso, que esse caso não vai ter problema, mas em casos futuros, que o vereador, no momento de discutir o projeto, ele não tem a oportunidade de fazer uma emenda do projeto. Concordo. De repente o vereador quer fazer uma emenda no projeto. Nós temos que ouvi-lo. Não, eu não fui contra isso. Eu fui contra suspender a sessão para se discutir o projeto fora da sessão. Essa questão de se suspender a sessão para discutir o projeto não é a primeira vez que acontece nesse caso. Perfeitamente. Nós tivemos aqui uma série de precedentes. Eu acho que até por democrático, Vossa Excelência deveria atender, não só pelo fato do vereador ser membro desse Conselho Agrícola, mas de repente ele tem uma sugestão muito boa para trazer para nós. Esse vereador e essa presidência, em momento algum, disse que não iria permitir. Ele apenas deu a opinião da presidência. A sessão está suspensa. Sessão. Passo ao senhor secretário para a leitura o projeto de lei 27/93 do Executivo, que cria cargos ao quadro pessoal com parecer da comissão. Projeto de lei número 27/93, de 2 de junho de 93, cria cargos no quadro de pessoal que especifica
Sérgio Nunes de Souza, prefeito do município de Boituva, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Boituva decretou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam criados no quadro de pessoal da municipalidade, a serem incluídos nos anexos 3 e 4 da Lei Municipal nº 830/93, de 27 de abril de 93, os seguintes cargos: técnico agropecuário, quantidade 1, classe 3, padrão A. Técnico em processamento artesanal de alimentos, quantidade 1, classe 3, padrão A. Engenheiro agrônomo, quantidade 1, classe 6, padrão A. Artigo 2º. As despesas decorrentes com a execução desta lei correrão por conta das dotações próprias do orçamento. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura do município de Boituva, em 2 de junho de 1993, Sérgio Nunes de Souza, prefeito municipal. Parecer: a Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal de Boituva, pelos seus membros abaixo, é de parecer favorável ao presente projeto de lei, o qual visa o preenchimento de cargos exigidos pela Secretaria da Agricultura, atendendo assim o convênio de municipalização da agricultura, salientando que as despesas e demais encargos serão cobertos com recursos da própria Secretaria. Sala das Sessões, 21 de junho de 1993, a Comissão: Vanderlei Franco, Valdivino Antônio Marcus, Nelson Oliveira. O referido projeto está em discussão. Senhor presidente, gostaria de minha parte de explicar a Sua Excelência que todos os projetos que viessem nessa casa, nesse nível, no sentido agrícola, a municipalização da agricultura e tal, né, que viesse com o parecer do Conselho, acompanhado do parecer do Conselho. Vice Executivo que anexasse o parecer do Conselho também. A solicitação de Vossa Excelência será, através do ofício, encaminhada ao senhor prefeito. Dá licença. E constado em ata. Senhor presidente, senhores vereadores, inicialmente, senhor presidente, eu quero agradecer a atitude democrática de Vossa Excelência ao permitir a suspensão da sessão para que o vereador Getúlio, como membro do Conselho, pudesse desfazer uma dúvida que ele tinha. Eu gostaria também de usar a palavra na discussão desse projeto, porque quando mesmo eu entrava nesta casa, eu fiz uma solicitação ao senhor prefeito, primeiro para saber quais eram os membros componentes do Conselho. Eu gostaria de ler aqui para que todos os nobres companheiros tomassem conhecimento da constituição do Conselho. Os membros são os seguintes: Edson José Marcus, Getúlio Ferraz da Silva, Humberto Bortoleto de Arruda, José Ovidio Sebastiano e Leonardo de Almeida. São os titulares. E mais os suplentes, que são os senhores Antônio Vargas Canhoto, Nivaldo de Assis, Sérgio Jussier, Osmir Galvão e Aristides Messias. São os suplentes. Eu, semana passada, acompanhando o presidente do Sindicato Rural de Boituva, tivemos a oportunidade de assistir uma palestra na cidade de Sorocaba com o então secretário da Agricultura, hoje ministro, Barros Munhoz. Voltando da palestra, encontrei com o vereador Getúlio, disse a ele que lamentava profundamente que o vereador Getúlio não tivesse comparecido àquela palestra, porque ele é um homem ligado à agricultura e tem defendido com muita garra a agricultura. E a palestra foi simplesmente maravilhosa, porque acho que quase todos nós tivemos a oportunidade de conhecer a capacidade do atual ministro Barros Munhoz. Quando o ministro, hoje ministro, falava sobre o problema agrícola no país, eu lembrava de Boituva e das pessoas ligadas à área com quem nós sempre conversamos. Quando eu tinha um programa na rádio, eu entrevistei várias pessoas ligadas à área agrícola, e a reclamação de todas essas pessoas era exatamente a falta de incentivo ao setor agrícola. E o seu então secretário Barros Munhoz gritava alto e bom som que o grande problema do nosso país é exatamente a falta de apoio à agricultura. E pedia aos prefeitos, vereadores, presidentes de sindicato ali presente, que cada um
fizesse o seu trabalho no seu município, que incentivasse no seu município, que não adianta ficar esperando o governo federal. É preciso que cada município cuide da sua agricultura. Numa entrevista que eu fiz com o agricultor José Alvídio, que também é membro do conselho, ele dizia pela rádio que Boituva tinha tudo para ser uma grande produtora de hortifruti e granjeiro, mas faltava apoio, faltava incentivo de todos os setores. Eu não sou ligado à agricultura, mas quando o prefeito caminhou para esta casa um projeto criando o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, eu fiquei muito satisfeito, porque cabe a esse conselho dar as diretrizes da agricultura. E naquela época sugeri também o nome do vereador Getúlio, porque é um homem ligado à agricultura. Estou recebendo a resposta do senhor prefeito do requerimento que eu fiz, que diz aqui quais são as atividades do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Boituva. Compete a esse conselho, primeiro, estabelecer diretrizes para a política agrícola municipal, promover a integração dos vários segmentos do setor agrícola vinculados à produção, comercialização, armazenamento, industrialização e transporte, elaborar anualmente o Plano Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e acompanhar a sua execução, manter intercâmbio com os conselhos similares, visando encaminhamento de reivindicações de interesse comum, assessorar o Poder Executivo Municipal em matérias relacionadas à agropecuária e ao abastecimento alimentar. Parágrafo único. O Plano Municipal de Desenvolvimento Agropecuário abrangerá as atividades de assistência técnica, construções, reformas e serviços necessários à melhoria da infraestrutura municipal de apoio à agropecuária e ao abastecimento. Eu estou colocando isso aqui, os senhores vereadores, para justificar a colocação do vereador Getúlio Ferraz da Silva, que ela foi bastante oportuna, porque cabe ao Conselho opinar sobre tudo que se fizer doravante na área da agricultura. Então, seria interessante que o Conselho realmente seja ouvido sempre se tomar decisões. Portanto, foi bastante oportuna a colocação do vereador Getúlio, e eu peço ao senhor prefeito que realmente dê poderes a esse conselho para que esse pessoal ligado à agricultura possa dar uma contribuição muito grande à política agropecuária que o prefeito pretende implantar no nosso município. Relembrando aqui as palavras do ex-secretário Barros Munhoz. Cada município, cada prefeito, cada vereador tem que incentivar a agricultura no seu município, que não adianta nós esperarmos o governo federal. Então, essa colocação que eu queria fazer, cumprimentar aí os membros do Conselho Agrícola, e conforme o próprio prefeito nos disse hoje à tarde, é interessante que o próprio Conselho cobre do prefeito para que as decisões sejam tomadas em conjunto. Por isso que eu acho bastante oportuna essa colocação do vereador Getúlio. Senhor presidente, queria só fazer mais uma observação com referência a esse projeto. Bom, passou, tudo bem. O que a gente sente, às vezes, é uma coisa que a gente entende um pouco na área, que deu para entender no momento, um engenheiro agrônomo talvez custe muito mais caro. Um técnico poderia resolver a situação. Logicamente, a gente sabe perfeitamente que esse cargo que estão criando não é a prefeitura que vai pagar. O dinheiro vem do Estado, está muito claro. Mas independentemente do dinheiro venha de lá, uma vez que talvez custe ali 50, 60 milhões de cruzeiros um engenheiro agrônomo, nós podemos contratar 3 técnicos. É essa a visão que eu tinha. E o técnico agrícola, com a cobertura especial do engenheiro agrônomo da Casa da Agricultura que já existe, poderia auxiliar perfeitamente a mesma coisa. Não é fazer economia para o Estado. A questão de, às vezes, ter mais técnicos, auxiliando melhor o campo, os agricultores. Essa que é a observação que propomos. Esse dinheiro nós temos que aprovar, temos urgência para aprovar, né? É de suma importância esse projeto, e rápido, porque o dinheiro, nós aprovamos, o dinheiro vem do Estado, não é do município. E por que você optar por... Não, a gente às vezes vai distribuir melhor.
nós, como faz parte do conselho, podemos distribuir melhor, com o auxílio do engenheiro agrônomo existente na Casa da Agricultura, os técnicos poderiam fazer um trabalho perfeitamente com o engenheiro agrônomo. A presidência vai colocar o referido projeto em votação. Se nenhum vereador mais desejar fazer uso da palavra sobre o referido projeto. O referido projeto de lei 27/93 encontra-se em primeira votação. Os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Os que discordarem queiram se levantar. Aprovado em primeira votação. Esse é o último projeto da ordem do dia dessa sessão. Senhor presidente, solicito que haja uma sessão extraordinária, porque dentro desses projetos está o projeto de aumento de salário dos funcionários públicos, e como essa é a última sessão, antes do recesso, solicito que haja uma sessão extraordinária. Eu coloco em votação o pedido do vereador João Batista Corrêa para que tenhamos imediatamente uma sessão extraordinária para a votação dos 4 projetos de segunda votação. Nada mais havendo então para a presente sessão, ao declarar ela encerrada, eu convoco os senhores vereadores para que imediatamente, permanecendo nos seus lugares, realizemos a sessão extraordinária. Está encerrada a presente sessão ordinária. Havendo o número legal e novamente sobre as bênçãos de Deus, eu declaro aberta a presente sessão extraordinária. Senhor presidente, ele disse que coloniza há pouco tempo todos os projetos aí, teria a Vossa Excelência a possibilidade de colocar em votação em blocos referido projeto. Coloco em votação o pedido do vereador Vanderlei Franco para que referidos projetos aprovados em primeira discussão na sessão anterior sejam colocados em bloco para votação em segunda discussão. Os senhores vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os que discordarem queiram se levantar. Aprovado, eu coloco então em bloco para a segunda votação. Projeto de lei número 25/93 do Executivo, que dá denominação a EMEI do bairro Tijuco Preto. Eu coloco em segunda votação projeto de lei 26/93 do Executivo, que concede aumento de vencimentos de servidores municipais, inativos e pensionistas. Eu coloco em votação o projeto de lei 27/93 do Executivo, que cria cargos no quadro de pessoal que especifica. Eu coloco em votação o projeto de lei 28/93 do Executivo, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o ODR. Referidos projetos estão em segunda votação. Os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Os que discordarem queiram se levantar. Aprovados em segunda discussão. Nada mais havendo, novamente sobre as bênçãos de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.